A colega que me antecedeu coloca aqui, inclusive de forma até maldosa, de que o pedido de reconsideração teria ocorrido após o resultado das eleições, o que não é verdade. O pedido foi feito, tão logo houve o recurso, e nós pedimos que houvesse essa reconsideração. E, evidentemente, presidente, quando houve o resultado das eleições, dia 18 de novembro, eu vim ao Conselho e o fiz de forma escrita, não fiz telefone, fiz de forma escrita, pedindo que o Conselho decidisse a respeito desse tema. Ora, a candidata, ela concorreu com base numa decisão liminar. Todos nós somos advogados aqui e sabemos que é uma decisão precária. Que história é essa de liminar, caráter satisfativo? Então, a liminar tem mais força que uma sentença. E aí nós, na época, recorremos, como eu havia ressaltado, tão logo houve a decisão. Após as eleições, no dia 18 de novembro, quando houve a eleição, eu entrei em contato com o relator, fiz por escrito o pedido de reanálise exatamente do recurso que eu havia formulado anteriormente, né, para que eu pudesse levar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco uma lista sem qualquer tipo de problema. Esse foi o propósito. Jamais. A colega que me antecedeu também colocou que foi oposição. Presidente, todos que me conhecem sabem muito bem que eu não misturo as coisas. E pior, se eu fosse persegui-la, será que ela teria entrado nessa lista dos 6 mais votados? Acho que talvez não. Mas simplesmente ela fez sua campanha de forma legítima, de forma pública, como todos os candidatos fizeram, e ficou exatamente entre os 6 mais bem votados. Mas havia a situação de que a doutora Diana estava concorrendo subjúdice. E um detalhe só para concluir, presidente. Os colegas, quando fizeram a votação, eles votavam em 6 nomes, votavam em 5 nomes, votavam em 4 nomes, votavam da forma que eles entendiam. Se eles quisessem votar em nome de 6 mulheres brancas, poderiam fazê-lo. 6 homens brancos poderiam fazê-lo. Então, houve ampla liberdade. A OAB não coibiu, ela não exatamente não cassou o direito de escolha da advocacia pernambucana. Então, são com essas considerações, presidente, que eu peço exatamente que o recurso seja rejeitado nos termos do voto do eminente relator. É fático. Vá à tribuna, colega, por gentileza. Presidente, para complemento, um esclarecimento, admitindo que haja exatamente o acolhimento do recurso da doutora Diana Câmara, que não foi entendida como parda pela banca, a gente vai estar prejudicando uma colega negra que a banca reconheceu como advogada negra. Só um esclarecimento importante. Obrigado. Pois não, muito obrigado, doutora. Eu gostaria de esclarecer apenas, porque eu não vim aqui para dizer que eu sou maldosa e que estou dizendo coisa que não aconteceu. Eu está aqui o ofício do doutor Fernando Ribeiro, dia 19 de novembro de 2024, pedindo a reconsideração. Então, a eleição aconteceu 18 de novembro e aqui está. Eu jamais estaria aqui falando coisas maldosas e inverídicas. Ofício esse, Um minutinho. Feito com base no recurso. Não, Presidente Beto. Eu vou garantir o esclarecimento, o conselheiro Fernando. E aí, na sequência, Vossa Excelência terá a palavra também garantida, ainda que não tenha o voto. Mas Eu sou uma simples advogada aqui e venho com humildade dizer que eu estou aqui, para dizer a verdade perante vocês. Jamais iria utilizar maldades e mentiras em verdade. Está aqui o ofício do pedido de reconsideração, 19 de novembro. muito obrigado. Presidente Beto. Pois não, conselheiro Tiago, na qualidade de relator, tem a preferência na palavra. Restabelecendo a verdade dos fatos, o recurso interposto pela OAB de Pernambuco, ele foi protocolizado perante esse Conselho Federal no dia 26 de outubro. O que se refere à doutora Tassiana é só uma ratificação do pedido que já havia sido feito em recurso. Então, mas a ponderação feita pelo eminente conselheiro Fernando, ela é correta. Logo em seguida, a prolação de liminar pelo conselheiro Renato,
a OAB Pernambuco acionou esse Conselho Federal via recurso e houve uma questão envolvendo a designação até do nosso querido conselheiro Renato, que encerrou as suas atribuições aqui no Conselho, e esse processo me veio encaminhado. E a urgência de se resolver, apreciar o pedido da OAB de Pernambuco, surgiu justamente em razão da eleição. A questão precisava, de alguma forma, ser analisada se continuaria a Diana como cotista ou não. Então, um pequeno adendo, e eu quero aqui também deixar registrado, presidente, que ao final das ponderações eu gostaria de retomar a palavra para fazer alguns esclarecimentos. Fernando, muito obrigado, só para que fique esclarecido, portanto, com as palavras do senhor relator, que remonta à verdade o que foi dito da tribuna pelo conselheiro Fernando, então presidente da seccional de Pernambuco, mas também o que a que se refere a doutora Taciana foi uma reiteração do que havia sido feito antes das eleições. Portanto, está esclarecido nesse ponto. Presidente. Não, vou seguir a linha de inscrição. Pois não. Só uma questão de esclarecimento. Pois não. Eu gostaria de perguntar para o relator qual é a situação concreta. Se não houver o provimento do recurso, quem fica na lista, particularmente no que diz com essas duas colegas, né? E se houver provimento, no que isso altera? Para mim isso não ficou claro. Perfeito, perfeito. A questão ela fica um pouquinho intrincada, porque realmente houve a concessão de uma liminar, a revogação dessa liminar e a alteração do resultado. Veja bem, sendo a questão resolvida da forma como eu resolvi, ou seja, negando-se provimento ao recurso da recorrente Diana, ela não seria considerada parda, ela não seria considerada cotista, ela foi a segunda mulher mais bem votada do certame, e isso atrairia, como atraiu, o chamamento da candidata mulher, que foi reconhecida como negra pela Comissão de Heteroidentificação, que é a advogada Ana Paula. Então, de forma bem objetiva, não provendo o recurso da Diana, ela continuaria concorrendo na ampla concorrência, e a candidata cotista reconhecida pela Comissão de Heteroidentificação é convocada para a terceira posição. Se, porventura, se acolher o recurso de Diana e dizê-la parda, por exemplo, pelo menos é o entendimento que houve no âmbito da OAB ao longo desse período que vigeu a liminar, a Diana, segunda colocada, permaneceria onde está, mas como cotista, e em terceiro lugar subiria a doutora Taciana. E aí eu faço uma ponderação no meu voto, que eu trago aqui novamente a reflexão dos colegas. Talvez por ausência de previsão editalícia, não se valeu da previsão da Lei 12.990, que, de acordo com a Lei dos Concursos Públicos, e eu acho que é uma legislação que está mais maturada até nessa temática, diz o seguinte: aquele candidato cotista que consegue alçar uma posição na ampla concorrência, ele não pode ser contabilizado como cotista. E isso, talvez por ausência de previsão no edital, a OAB do Pernambuco não fez. Quando a Diana tinha uma liminar favorável, consideraram ela a segunda colocada e cotista e chamaram a Taciana. Depois que eu revogo a liminar do eminente conselheiro Renato Figueira, a Diana passa a concorrer na ampla concorrência e, com isso, a convocação ocorre o chamamento de Ana Paula. Então, é por isso que no final do meu voto eu faço uma ponderação sobre essa legislação federal, porque, ao fim e ao cabo, eu entendo que a política de ação afirmativa que está em discussão, ela é melhor atendida justamente dessa forma. Eu preservo a candidata que foi reconhecidamente negra na lista, e temos a própria candidata Diana, que se reconhece como parda, mas que não foi pela Comissão de Heteroidentificação. Se a gente aqui julgar a Diana parda, né, contrariando o parecer da Comissão de Heteroidentificação, uma candidata negra seria prejudicada e a Taciana de Castro entraria na lista tríplice destinada às vagas femininas.
Se tiver mais algum esclarecimento, eu estou à disposição. Obrigada pelos esclarecimentos, conselheiro. Nós vamos passar à sequência das inscrições. Conselheiro Luciano Pavan. Não tem vantagem nenhuma. Senhora presidente, muito bom vê-la representando a presidência. Eu acho que, depois das 2 caneladas que eu dei hoje aqui, quem não conhecia o Luciano Pavan passou a conhecer. Eu peço desculpas, como eu disse, eu sou calouro aqui nesse conselho, muito me honra estar aqui. Gostaria só de fazer um registro. Eu recebi aqui uns memoriais e eu dou muito valor a isso, porque todos nós sabemos o quanto isso é importante nos julgamentos dos nossos tribunais e quanto desdenham desse memorial que a gente sempre apresenta nos tribunais. Então, assim, nos meus 32 anos de advocacia, cheguei a fazer memorial várias vezes na máquina de escrever. Então, eu dou muito valor a isso. Como eu não conhecia esse processo, eu li esse memorial e me chamou a atenção aqui, não, sem fazer juízo de valores nenhum. Eu escutei as duas colegas, parabenizo pela sustentação das colegas, parabenizo também o excelentíssimo relator, o colega conselheiro de Pernambuco, pelas considerações, mas eu confesso que eu fiquei intrigado com a situação, com a circunstância que a recorrente ela disputou esse pleito. E nós não podemos dizer que ela disputou o pleito na condição de não cotista. Em que pese eu conheci a ADC 41 do ministro Barroso, na qual eu me identifico, de fato o Conselho Pleno da OAB Pernambuco mudou a decisão. E eu estou dizendo que o Conselho Pleno da OAB de Pernambuco mudou a decisão da Comissão de Heteroidentificação.